Grava. Boa tarde mais uma vez. Damos início à quarta parte do Falando com desta semana. É uma edição especial com os candidatos a reitor da Universidade de Évora. Chegou o momento de falarmos com o professor António Candeias. Boa tarde por estar aqui e também por se juntar com nós aqui nesta 130, na 130 unidade da Universidade de Évora, aqui no Colégio do Espírito Santo. Professor, há uma pergunta que é transversal e que serve para o início da nossa conversa e que é esta. Porquê é que se candidata a reitor da Universidade de Évora? O que é que o move? O que é que, o que é que o leva a candidatar-se, a tomar esta ação? Olha, eu candidato-me a reitor porque acredito na universidade. Acredito nos docentes, acredito nos trabalhadores não docentes, nos investigadores, nos alunos. E acho que juntos nós podemos fazer da universidade, de facto, aquilo que ela tem sido e que pretende que seja cada vez mais, que é um motor de desenvolvimento de toda a região e poder com isso também, obviamente, contribuir para termos uma região mais competitiva, uma região onde a qualidade de vida, de facto, possa ser uma das suas grandes bandeiras. Depois também me candidato porque tenho a forte convicção de que a próxima década vai ser estruturante para a região Alentejo e para a Universidade de Évora. E também que as opções que nós iremos fazer nos próximos 4 anos vão ser determinantes para essa definição. E por isso é que me candidato. E candidato-me porque tenho a consciência, enfim, a presunção, diria eu, que com a experiência que tenho, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista também de dirigência ou de direção, que posso de facto contribuir para este ciclo e obviamente contribuir para que a universidade se posicione e que consiga de facto ter as opções certas e os investimentos certos enfim, e com isso também se fortalecer. Face ao que aqui já disse relacionado com os prazos que já aí colocou de terem de acontecer coisas. 4 anos para decidir algo que vai definir logo a seguir o futuro e não há mais tempo. A próxima década estruturante. Ora, quais são as principais ideias desta sua candidatura? Bem, nós temos enormes desafios na Universidade de Évora, não é? Desde logo temos que reestruturar a Universidade de Évora precisamente para que a Universidade esteja apta para os desafios da transição digital e isso é fundamental. É importante que a Universidade, nos investimentos que faça e nas estratégias que faça de desenvolvimento, esteja apta para esse desafio. É preciso a Universidade modernizar os seus ensinos e por isso é também importante que se façam todas as opções certas nessa área e depois, obviamente, é extremamente importante que a Universidade densifique determinadas áreas de ação e da sua investigação e formação e, obviamente, tenha as opções corretas do ponto de vista dos seus nichos estratégicos e das suas áreas de intervenção estratégica na região. E é isso. Falando então dos tais prazos, quais são então esses tais desafios que têm de ser cumpridos e que os identifica? Bem, desde logo nós temos, neste momento, como sabe, houve opções estratégicas tomadas na anterior reitoria, uma delas, obviamente, são as questões relacionadas com a saúde e bem-estar. E por isso eu diria que a criação de um polo de saúde e bem-estar que irá ser estruturante para a própria Universidade de Évora. Depois também a própria relação da Universidade com a cidade. E é preciso, neste período, criar todas as condições para que a relação entre a cidade e a universidade se modifique e, obviamente, que, por um lado, a universidade assuma a cidade como o seu campus e, por outro lado, a cidade assuma que é uma cidade universitária e que a universidade é parte integrante disso. E aquilo que, de facto, eu proponho é que haja um conjunto de investimentos feitos ao longo nestes 4 anos e que depois se irão prolongar pelos anos seguintes, que permitam, de facto, que as barreiras da universidade, as ditas paredes da universidade, passem a ser permeáveis e que haja uma maior relação entre a cidade
e a universidade. Ou seja, E são opções estratégicas que terão que ser tomadas, obviamente. Assumindo este espaço, mantendo este espaço como o tal campus da Exatamente, Universidade, da cidade como um exatamente. todo, como o tal campus, e esses investimentos consistem no quê concretamente? Há a questão de São Bento de Castros, mas isso fica um bocadinho mais fora da malha urbana, mas há outros aspectos de que fala. Sim, claramente. A própria universidade, obviamente, tem que se abrir mais à cidade e a cidade tem que ser mais receptiva para com a universidade. Mas aquilo que eu proponho é que, de facto, haja determinado tipo de estruturas que se vão criar, que são interinstitucionais, claramente interinstitucionais, e que permitem, de facto, esta articulação. E uma delas, por exemplo, é a Cidade da Memória, que eu proponho, e que é um grande espaço cultural e que irá criar uma nova centralidade cultural na cidade, ou pelo menos um novo eixo cultural na cidade, ligando a estação de comboios à própria cidade, e isto muito articulado com o Centro Nacional da Dança Contemporânea, que será na Fábrica das Sementes, e criando aqui a ligação entre esse futuro Centro de Dança Contemporânea, a cidade, e criando um corredor de ligação através desta Cidade da Memória. Mas quando falou de Esfera Castras, eu não diria que ele está fora da malha da cidade, ele de facto está mesmo no limiar da cidade. Sim, e a ideia é que fique completamente integrado dentro da cidade e muito articulado, obviamente, com a Escola de Artes e com as restantes estruturas da Universidade de Évora. E esse é um bom exemplo, porque o Centro Transdisciplinar para a Sustentabilidade, o Esfera Castras, que é um projeto que tem vindo a ser amadurecido e a ser construído, que é um projeto de parceria entre a Direção-Geral de Cultura e a Universidade de Évora, é em si o exemplo daquilo que se pretende que seja cada vez mais a Universidade, que é um espaço multicultural, é um espaço onde as diferentes áreas, que é as artes, as ciências, as tecnologias, as humanidades, se cruzam e entrecruzam, e é precisamente neste cruzar das diferentes áreas onde nós podemos depois, de facto, criar e ter uma nova visão sobre o mundo. Vou chamar unidades, mas não se confunda com a terminologia usada dentro da organização da universidade. Dentro destes núcleos, novos núcleos, chamemos assim, também propõe algo, um PUMA, que é um... Não, o que é isso? Por curiosidade... Eu posso precisamente porque um dos desafios é a transição digital, tem vindo a ser uma aposta da atual reitoria, que obviamente será continuada e reforçada na reitoria seguinte, precisamente em capacitar a Universidade de Évora para a transformação digital da sociedade. E por isso nós temos que ter, obviamente, os meios para que isso aconteça. Isso foi ao longo destes últimos 2 anos e fui eu que fui, de certa forma, responsável por toda esta estratégia da Universidade de Évora. Nós capacitámos a Universidade de Évora primeiro com um laboratório de fabricação digital, o Artéria Lab, que é de facto um makerspace digital único e muito desenvolvido. E depois agora com estas novas infraestruturas, como falou, o PUMA é a Plataforma Universal Multimédia do Alentejo, e o Pixel, que é o laboratório de realidade imersiva, e não são mais do que dois laboratórios novos que se estão a montar na Universidade de Évora e que vão permitir, por um lado, produzir conteúdos de realidade imersiva, e esses têm aplicações quer ao nível de ensino, quer ao nível também da demonstração, por exemplo, e de desenvolvimento de protótipos, por exemplo, e de formação, quer o Pixel, quer o PUMA, que é a Plataforma Universal Multimédia, que o grande objetivo é criar uma infraestrutura para a produção de conteúdos digitais, de audiovisuais. E por isso estamos, neste momento, a reforçar um estúdio de gravação, que já existe na Universidade de Évora, por baixo do auditório, e vamos criar um novo estúdio, completamente equipado na Escola de Artes, e o grande objetivo é ter, de facto, as infraestruturas para que os docentes, os investigadores e as empresas possam utilizar para a produção de conteúdos digitais, porque esse é também um grande desafio, é também, obviamente, a incorporação das tecnologias digitais nos nossos ensinos,
E isso pode ser feito quer através de inserção em sala de aula, quer através de modelos de formação, como B-Learning ou e-learning, que são cada vez, obviamente, modelos que cada vez teremos que adotar mais, até para captar novos públicos. E isso enquadra-se, de facto, numa estratégia de capacitação da Universidade de Évora. Para ter uma noção, esses investimentos traduzem-se, neste momento, em mais de 2,5 milhões de euros, o que é, de facto, bastante significativo em termos de investimentos para estas áreas do digital. Depois, ainda dentro da área do digital, como sabe, a Universidade de Évora tem, neste momento, dois supercomputadores, o Oblivion e o Vision, e que também são, obviamente, grandes infraestruturas muito importantes para a atratividade da Universidade de Évora, em particular na questão relacionada com o tratamento e a gestão de dados. Quando aqui refere a esta questão da transição digital, da utilização desses laboratórios, certo. Isso também levanta desafios a outras unidades, agora sim, orgânicas da Universidade, seja na área da investigação, do conhecimento e da adaptação da organização. É isso que pretende? É desafiar? Será que, até onde é que isso não cria entropias imediatas? Não, haverá certamente dificuldades no percurso, mas são oportunidades tremendas. Precisamente no meu programa, aquilo que eu proponho é, de facto, por um lado, estas infraestruturas que existem, nós podermos ter a formação dos nossos docentes e investigadores para a utilização destas tecnologias, e por isso é que no meu programa eu proponho um programa de formação para tecnologias digitais, precisamente porque os utilizadores... A tal literacia digital. Exatamente. Os utilizadores serão, de facto, os docentes, os nossos investigadores, e depois, obviamente, poderemos dar apoio também a outras entidades externas. E aí sim será certamente um desafio. E o outro desafio é consciencializar as pessoas, os docentes, que estas tecnologias têm que ser incorporadas nos ensinos. Isso é um outro desafio. Por um lado é capacitar as pessoas para estas tecnologias e, por outro lado, é sensibilizá-las para a necessidade cada vez maior de nós termos que dar este salto e começar a incorporar cada vez mais conteúdos digitais, conteúdos imersivos, enfim, conteúdos interativos na nossa sala de aula. Mas isto não... Quando eu digo isto, não é substituir a sala de aula. Se há coisa que a pandemia demonstrou é a importância da sala de aula. Agora, obviamente que, sendo a sala de aula importantíssima no processo de formação e no contacto dos alunos com o outro e com o docente, sendo fundamental, de facto, a incorporação destas tecnologias digitais é extremamente importante. É extremamente importante até porque temos um caso muito, muito interessante, porque cada vez mais, a nova geração de estudantes cada vez mais tem uma forma de estar e uma forma de apreender os conhecimentos diferente da nossa geração. E por isso é importante que nós também tenhamos todos os mecanismos para ir ao encontro daquilo que são as suas expectativas e as suas necessidades. E por isso é que eu também proponho, dentro da reflexão que vai ter que ser feita para a criação dos novos ensinos da Universidade de Évora, mas eu proponho que para alguns tipos de formações se comece a introduzir um sistema misto em que as aulas transmissivas, as aulas presenciais que eram tipicamente transmissivas, passem a estar disponibilizadas online para os alunos, o aluno acede de acordo com a sua disponibilidade e depois a aula de contacto passa a ser uma aula de discussão, de reflexão e muito, obviamente, virada também para o confronto com situações práticas ou com situações laboratoriais ou de visitas. E por isso muito mais um ensino mais crítico, mais de reflexão e mais de discussão do que propriamente um ensino transmissivo, sendo que os conteúdos transmissivos podem ser incorporados por auto-ensino, né? por parte do aluno previamente à sessão de contacto. É claro que isto não funciona para todos os níveis de ensino
E a ideia é, obviamente, tentarmos que isto possa progressivamente poder vir a ser incorporado, eu diria, a partir nos segundos ciclos e, obviamente, nos terceiros ciclos, e depois tentar perceber se isto é possível incorporar também a nível de primeiro ciclo. Esse nível de inovação Sim. Digital é o elemento essencial para atrair mais alunos e docentes, ou há outros que são necessários implementar? É claro que temos que ser mais atrativos e ser mais atrativos implica um conjunto de situações. Por um lado, obviamente, a questão da marca, o Évora, é extremamente importante. E é importante que a Universidade de Évora seja reconhecida e seja reconhecível não só pela excelência dos seus ensinos, mas também pela excelência da sua investigação. E as duas coisas, obviamente, estão muito ligadas. Mas depois também, obviamente, para neste nível de atratividade, é necessário também que, por um lado, as condições que nós fornecemos aos alunos, e quando digo as condições, digo não só do ponto de vista de espaços de sala de aula, mas também as condições, por exemplo, de acolhimento, as condições de alojamento também têm que ser, obviamente, melhoradas, e isso tem que ser um investimento que terá que ser feito pela Universidade e que tem vindo também a ser feito. Aliás, um exemplo disso foi os recentes projetos que foram submetidos a semana passada, precisamente para duplicar o número de camas em residências da Universidade de Évora, que foram submetidos no âmbito do PRR. E a ideia é, de facto, nós conseguirmos continuarmos, também com parcerias com a Câmara, como é óbvio, e com outras entidades, a explorar possibilidades de aumentar a capacidade de acolhimento dos nossos alunos. Mas isto são apenas alguns dos meios para, enfim, são medidas que podem, de facto, ser importantes para a pessoa permanecer e estar na Universidade de Évora. Obviamente, depois, para captar alunos, terá que haver, obviamente, também estratégias de promoção da própria universidade, e a universidade aí, eu penso que é mais por desconhecimento que as pessoas não vêm para a Universidade de Évora do que propriamente por falta da qualidade dos nossos ensinos e da nossa investigação. E por isso há também muito a fazer a esse nível. Há pouco já aqui falou nas ciências e tecnologias da saúde e do bem-estar. Entende que deve existir aí uma estratégia? Procura parceiros também nessa área? Acha que a Universidade deve ter parceiros nessa área? Claro, já se sabe que há a questão do Ministério da Saúde com a construção do novo hospital. Sim, certamente sim. Nós temos aqui uma janela de oportunidade muito importante, que é, obviamente, o novo Hospital Central do Alentejo. Isso é, sem sombra de dúvida, uma janela de oportunidade para a Universidade de Évora. E, como sabe, a Universidade de Évora tem uma tradição muito grande na formação a nível da saúde, designadamente através da Escola de Enfermagem, mas também através dos cursos mais relacionados com o bem-estar e com o desporto. E, de facto, a possibilidade de nós sedimentarmos e estruturarmos mais essa área colocou-se e foi um desafio que foi assumido pela própria Universidade, até pelos próprios desafios da região. Nós temos uma região que está envelhecida, em que existem enormes desafios, designadamente os desafios relacionados com o envelhecimento, relacionados com o acompanhamento das populações, relacionados com a baixa densidade, e de facto nós podemos ser aquilo que se chama um laboratório vivo também para essas áreas, e podemos ser de facto bastante inovadores na área da saúde. E aquilo que se pretende de facto é que através destes investimentos que vão ser feitos e através de uma estratégia nesta área da saúde e do bem-estar, nós conseguirmos daqui por 5, 6 anos ter o curso de Medicina. É claro que quando se fala de um curso de Medicina na Universidade de Évora, é preciso ter em atenção duas coisas. Um curso de Medicina só se faz com credibilidade. Não é? Se a credibilidade é importante para todas as áreas da Universidade, mais ainda será para a área de Medicina, e isso implica
o quê? Implica, por um lado, um investimento muito grande do ponto de vista de infraestruturas, mas obviamente também de recursos humanos, e como sabe, a Universidade de Évora aí terá que ter um forte investimento na atração de recursos humanos, porque são eles que depois vão estruturar toda essa área, que é uma área que obviamente se pretende desenvolver. Até que ponto é que um desenvolvimento de uma área como essa não pode desequilibrar depois o resto da própria universidade? Não, porque, repara, um investimento nessa área não pode ser assumido como a competir com as outras áreas. Quer dizer, nós não podemos investir na área da saúde com o mesmo tipo de mecanismos de financiamento com que estamos a lidar com o resto da universidade. Um investimento deste implica claramente um projeto de interesse nacional. Não, só assim é que se pode assumir um projeto deste. E isso implica, não é obviamente, que os fundos regionais vão ser extremamente importantes naquilo que poderá ser o cofinanciamento de um projeto desta dimensão, mas obviamente isto terá que ir além disso e terá que ser considerado um projeto de interesse nacional, porque é um projeto de interesse nacional. A criação deste polo da saúde e bem-estar no Alentejo, em particular em Évora e na Universidade de Évora, não é um projeto regional. É um projeto que é fundamental para a coesão territorial, para a capacitação da região Alentejo e vai para além daquilo que é a própria dimensão, enfim, digamos da medicina, se quisermos só restringir a área da medicina, porque obviamente tem um efeito de spillover para todo um conjunto de outras áreas, que são áreas que estão relacionadas. E por isso eu diria que eu não estou nada preocupado com essa questão e obviamente que aquilo que nós temos que fazer ver é que este é um projeto que é estruturante, não é um projeto regional, é um projeto nacional e obviamente aí teremos que ter argumentos para demonstrar a mais-valia de ter aqui na Universidade de Évora um centro académico clínico ligado ao Hospital Central do Alentejo e uma escola de medicina ligada, obviamente, à escola, ou o ensino de medicina ligado, obviamente, à Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano, porque há todo o ecossistema que permite que se crie. Uma das áreas que também surgiu, Sim. foi anunciada recentemente, foi a criação de um curso na área aeroespacial. E até tem existido algumas intenções do Ministério também em reforçar este setor no país, até pelo presente que vivemos neste momento, também tem sido muito abordado. Será que esta é uma área que pode ter um caminho idêntico, ou seja, integrar um projeto nacional, tal como falámos aqui da saúde? Eu diria que aí são projetos com escalas bastante diferentes. São projetos com escalas bastante diferentes. Eu posso lhe dizer que para a Engenharia Aeroespacial, que é um curso que vai avançar já para o ano que vem, não é? Como sabe, nós temos neste momento, no âmbito do PRR, um investimento em cerca de €500 milhões em equipamento, por isso é equipamento que vem para a Universidade de Évora para dar apoio a estas formações na área da engenharia aeroespacial e temos já aquilo que falta na área da medicina, obviamente, temos recursos humanos para na área do aeroespacial, já foram contratados recentemente alguns recursos humanos especializados na área da aeroespacial e temos, obviamente, uma longa tradição na área da engenharia mecatrónica e por conseguinte, não é algo que nos seja estranho, não é? Antes, pelo contrário, e o investimento que nós vamos necessitar, obviamente vai ser necessário algum investimento para que se possa ter um ensino de qualidade na área do aeroespacial. Obviamente isto faz também com parcerias. Nós temos neste momento parcerias com o Politécnico de Setúbal, temos parcerias com o Politécnico de Porto Alegre, porque é isso também a função da universidade, é ligar-se às outras instituições de ensino superior na região para também potenciar e criar sinergias entre as várias instituições, mas obviamente que a área da engenharia aeroespacial irá necessitar de investimento, mas é um investimento que está completamente dentro daquilo que são os investimentos previstos no próximo ano.
Nesta dimensão das parcerias, uma das mais recentes é o Campus Sul. Como é que a Certo. Universidade, relacionando-se com mais duas organizações similares, mas uma delas com uma dimensão bastante diferente, pode não ficar à sombra dela? Não, sabe, essa questão eu quando, assim como quando eu falo com o Politécnico de Porto Alegre, eu falo de par para par, também falo de par para par com a Universidade Nova de Lisboa. Isso não me faz absolutamente, não me cria nenhum constrangimento. Nunca entrei em nenhuma parceria, em nenhuma colaboração que não fosse de par para par. E isso, muito sinceramente, é um tipo de discurso que eu repudio veementemente. Nós somos extremamente competentes em muitas áreas e nós identificamos, juntamente com a Universidade do Algarve e com a Universidade Nova de Lisboa, áreas de ação para a região Alentejo. Aquilo que nos preocupa a nós, a Universidade de Évora, a Universidade do Algarve e a Universidade Nova de Lisboa, é de facto uma nova relação com o território. E a nós podermos contribuir dentro daquilo que são as nossas competências para dar resposta aos grandes desafios que são os desafios da região. E nós identificamos através de áreas de ação na área da formação e capacitação de adultos, na área da investigação e, obviamente, na área da formação, em que, e isto é extremamente importante, as formações que nós estamos a criar no âmbito do Campus Sul são formações transdisciplinares e que vão para além daquilo que são as formações que cada universidade está neste momento a formar. E eu queria dizer mais uma coisa. O Campus Sul é, de facto, uma associação entre estas três universidades. Está muito focada em dar resposta numa nova relação, em dar resposta ao território, mas obviamente que o grande objetivo é também conseguir incluir as outras instituições de ensino superior dentro daquilo que é uma rede no Sul. Obviamente o Sul é essencialmente a região Alentejo e o Algarve, mas também, obviamente, toda a zona limítrofe de Lisboa, porque é a zona também da ação, vamos dizer que é o campo da ação mais direto da Universidade Nova de Lisboa. Sobre a formação e capacitação de adultos, entendo que é aí que está também algo que propõe no seu programa, que é uma maior relação da universidade com empresas, mas para os níveis de formação avançada. Não é isso que... Não. A capacitação de adultos é fundamental. Nós temos neste momento a sociedade em transformação, temos as empresas em transformação e é necessário que os ativos das empresas e os adultos no mercado de trabalho estejam capacitados para aquilo que são os desafios das empresas. E por isso nós defini um conjunto de formações, umas são pós-graduações, obviamente, e aí estamos a falar de formação avançada, mas também cursos de microcredenciais, e esses cursos de microcredenciais não estão limitados à formação avançada, antes pelo contrário, são de facto cursos de capacitação, onde foram definidos um conjunto enorme de formações e que vão ser agora também dentro da Universidade de Évora e com os parceiros, porque estes cursos de capacitação é sempre com os parceiros e com as empresas, vão ser definidos. Vamos fazer o co-design destes cursos para precisamente irmos ao encontro daquilo que são as necessidades das empresas e vamos criar estas formações para poder capacitar para as empresas. E aí definimos áreas, aí estão áreas já definidas. Estão áreas precisamente na área da saúde e há um conjunto enorme de microcredenciais que nós vamos oferecer já a partir deste ano e cursos de pós-graduação e são em conjunto com instituições de ensino superior, mas também com as unidades de saúde do Alentejo. Temos na área do aeroespacial e aí temos, eu diria que todas as empresas, se não todas, quase todas as empresas do setor aeroespacial envolvidas neste projeto e desde logo o cluster aeronáutico e por isso, para dar resposta a esse aspecto, depois temos microcredenciais e formações na área do digital, por isso também em parceria com uma série de empresas, e depois temos formações transversais na área do património, da cultura, das artes, com diversos parceiros. O panorama, daqui por um ano, se eu for eleito reitor, obviamente, e daqui por um ano, se nós falarmos,
o panorama em termos da formação de adultos na Universidade de Évora vai ser completamente distinto daquilo que é atualmente. E isso tem sido uma lacuna da Universidade de Évora. A Universidade de Évora tem crescido imenso em termos de alunos. Nós neste momento temos mais de 8.000 alunos. Tem sido, de facto, tem havido um crescendo, e isto também muito pela capacidade de captação de alunos estrangeiros. Isso é muito importante que se diga. Mas, em termos de capacitação de adultos, temos sido muito incipientes e tem diminuído, de facto, ao longo dos últimos anos. Nós estamos, em média, a formar, em cursos destes cursos de capacitação, cerca de 85 adultos, o que é completamente irrisório. E aquilo que eu pretendo é, de facto, 10 vezes mais do que isto. Bem, por ano. Deu aqui um prazo de um ano, sim. Mas eu agora, para terminarmos a conversa, teríamos muito mais para falar, sim. Mas estamos a chegar ao final e há uma questão mesmo que sim. É também idêntica para concluirmos. Ora, perante tudo isto que aqui nos disse, que a Universidade de Évora quer que exista daqui a 4 anos, caso seja então eleito reitor, o que é que ela deve ser? A Universidade de Évora deve ser uma universidade global. Deve ser uma universidade que tem uma forte implantação no seu território, mas que obviamente que se projeta para o mundo e se projeta para a Europa. Uma universidade de investigação e reconhecida pela investigação que produz, uma universidade de inovação que transfere e valoriza o conhecimento que produz, e uma universidade de ensino em que os ensinos que produz são reconhecidos, são valorizados e que, acima de tudo, capacitam os nossos alunos para serem cidadãos melhores, para contribuírem para um mundo melhor, enfim, e sempre num paradigma de sustentabilidade, que é aquilo que nós, de facto, devemos mudar também a concepção daquilo que é a nossa formação, é criar cidadãos e criar cidadãos para a sustentabilidade e para a cidadania. Professor António Candeias, muito obrigado por ter estado aqui connosco durante esta meia hora. E assim terminamos esta emissão especial com os 4 candidatos a reitor na Universidade de Évora, na Diana. O encontro com a programação de entrevistas da Diana volta de hoje a uma semana. Boa tarde.